E aí pessoal, aqui quem fala é o Alan e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre brushes e pincéis no Photoshop. Lembrando para vocês que eu estou utilizando o Photoshop CS6, então talvez se você estiver utilizando um Photoshop de uma versão mais antiga ou de uma versão mais recente, algumas coisas podem ser um pouco diferentes. Claro que antes da gente começar o nosso vídeo, eu gostaria de pedir aí para quem não conhece o canal ou quem já conhece, que você curta, compartilha com os amigos, compartilha no WhatsApp, no grupo do Discord, né? Quanto mais pessoas vierem assistir os nossos vídeos, mais conteúdo eu vou trazer para vocês. Eu também quero convidar você para participar das nossas lives que aqui no canal acontecem toda sexta às 7h30 no horário de Brasília. Então não esquece, né, de ativar o sininho aqui para não perder nada. Então, para começar aqui o nosso vídeo, a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é o atalho para o teclado, que nada mais é do que a letra B no seu teclado. Então, se você clicar aqui na letra B, a ferramenta que vai passar a ser utilizada vai ser o pincel, né? E vocês conseguem observar aqui, na nossa tabela de ferramentas do Photoshop, que quando eu aperto a letra B, o pincel é ativado. Uma outra coisa que é bem importante aqui do pincel é que quando você clica com o botão direito do mouse, você vai abrir aqui uma tabela no seu Photoshop e nessa tabela você vai encontrar algumas coisas que são interessantes de você saber. O primeiro é sobre o tamanho do pincel, né? Você vai utilizar muito isso daqui durante o seu processo de pintura para você aumentar e diminuir o tamanho do seu pincel. Quanto menor, né, menor será o pincel, e quanto maior será o pincel. E interessante que você aumente e diminua o pincel de acordo com o tamanho da tela que você está utilizando. Logo aqui embaixo do Size nós temos o Hardness, que nada mais é do que a dureza do seu pincel. Então quanto maior o Hardness, mais duro será o seu pincel, e quanto menor o Hardness, mais soft será o seu pincel. E aqui embaixo nessa tabela nós temos aqui a nossa biblioteca de pincéis, né? Como vocês podem ver, você tem uma vasta gama de pincéis que você pode carregar, infinitas possibilidades. E aí você pode me perguntar como eu faço para carregar, né, esses pincéis. É só você vir aqui nesse ícone que parece uma engrenagem, clicar nele com o mouse e você vir em Load. E aí você pode carregar, né, ir lá na pasta que você salvou o seu pincel, né, que você baixou da internet. Hoje na internet é muito fácil de você encontrar pincéis disponíveis para download. É só você colocar lá no Google Brush Photoshop, você vai encontrar muita coisa, muitas opções, e é interessante que você de repente baixe alguns pincéis para encontrar algum aí que se enquadre no estilo ou no tipo de desenho que você está interessado em produzir, né? Aqui nós temos também outras opções, e essas opções aqui, elas são opções de visualização. Você pode, por exemplo, ver apenas o texto, né? Apenas o nome do seu pincel. Mas eu gosto de utilizar o Stroke Thumbnail, que ele mostra o formato do seu pincel, mais o traçado dele, né? Como ele ficaria o traço dele na sua tela. Aqui embaixo nós temos outros presets de brushes que já vêm instalados no Photoshop, e se você quiser você pode de repente ver aqui quais são os que vieram, né? E ver se de repente tem algum que se enquadra né, naquilo que você pretende fazer, né? Naquilo que você pretende desenhar. Agora eu vou partir aqui com vocês para as configurações do pincel, né? Para você entrar no painel de configurações do pincel, você tem algumas formas que você pode fazer isso. Você pode utilizar o atalho do seu teclado F5. Ele vai abrir essa tabela, né, aqui com as configurações do seu pincel. Você pode clicar aqui nesse ícone, né, que ele fica normalmente aqui no Photoshop. Então você clica nele e também você vai ter acesso. Ou então você pode ir em Window e em Brush. E também vai abrir essa tabela, então aí, né, para que você encontre nessa tabela de configurações. Aqui nessa tabela de configurações nós vamos ter algumas opções que são interessantes que você saiba mexer, tá? Então eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui, e depois a gente vai também, como a gente vai criar também um pincel durante esse vídeo, então eu também vou mexer nessa tabela com vocês mais tarde, tá? A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é o Brush Type Shape, né? Como o próprio nome fala, aqui a gente vai mexer com o formato do pincel. Eu vou pegar aqui um pincel bem simples, aqui, um pincel redondo mesmo, para mostrar para vocês como algumas dessas funções elas, né, acabam aplicando um efeito no seu pincel. Eu vou desmarcar aqui essas opções, depois eu vou falar cada uma delas separadamente. Então, se você observa aqui, o nosso pincel ele é bem simples, ele é redondo, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês o traço, como ele fica na nossa tela. É simples, sem pressão nem nada.
E aqui nós temos algumas opções. Nós temos o tamanho também, né? Assim como naquela nossa tabelinha lá que a gente clica com o mouse, aqui também nós podemos mexer com o tamanho do nosso pincel. Esse flip X e flip Y nada mais é do que você flipar a imagem ou no eixo X ou no eixo Y. Isso serve, por exemplo, para brushes que tem um formato, por exemplo, como esse daqui, né? Ele tem um desenho, né? Então, por exemplo, se eu apertar o flip, o desenho ele muda de direção, né? Se eu apertar o Y, ele vai mudar ainda mais. Então você vê como ele muda, né? Aqui, ó. Então isso de repente é interessante que você utilize naqueles pincéis que tem formatos de folha, que tem formatos de algum objeto, para que ele não fique igual o tempo todo, né? Então isso aqui é uma coisa que você pode utilizar, que é bem interessante. Vamos voltar lá para o nosso pincel base. A próxima coisa que você vai ver aqui é o ângulo, né? E o roundness. O angle e o roundness. O ângulo nada mais é do que o ângulo, né? Em qual ângulo o pincel está, né? Para que ângulo ele está girado, digamos assim. E o roundness, ele nada mais é do que o quão achatado é o nosso pincel, tá? Então, você pode mexer tanto por aqui, né? Digitando o ângulo que você quer, 60 graus, de repente, por exemplo, né? Ou então você pode utilizar essa bolinha aqui do lado para você mexer tanto no ângulo quanto o quão achatado o seu pincel é. O hardness, como a gente já falou, tem a ver com a dureza do pincel. E aqui a gente tem uma opção bem interessante também, que é o spacing, né? Que nada mais é do que o espaço entre o seu pincel. Caso você não saiba, o seu pincel nada mais é do que, digamos assim, uma sequência de cópias de uma mesma forma, né? Então, quanto mais espaço você dá entre um pincel e outro, né? Entre uma cópia de um pincel e outro, mais espaçado vai ficar o nosso pincel, né? Isso aqui de repente é interessante para você conseguir efeitos, né, diferentes no seu pincel também. Agora nós vamos para algumas opções aqui, né? Digamos assim, vou colocar entre aspas, filtros que nós vamos utilizar no nosso pincel para criar efeitos mais interessantes, né? O primeiro dele, que eu acho que são os mais importantes, que eu vou falar com vocês, é o Shape Dynamics, que ele nada mais é o dinamismo, né, do shape do seu pincel. Lembrando que essa opção do Shape Dynamics, ela funciona especialmente para quem utiliza mesa digitalizadora, né? Eu tenho quase certeza de que com mouse isso não funciona. E aqui quando você clica, e caso você já tenha, né, uma mesa instalada no seu computador, ele automaticamente vai deixar aqui esse Control in Pen Pressure. Mas caso não esteja, você vem aqui e ativa essa opção, né? Ele vai ligar, né, essa configuração diretamente à sua caneta da sua mesa, né? Quanto mais pressão você colocar, mais grosso vai ficar o seu traço, né? Então eu vou colocar aqui no mínimo, só para que vocês vejam qual é o efeito que isso dá, né? Então a gente vai ter aquele efeito de pincelada, né? De pincel, né? E, por exemplo, se eu tirar aqui, ele vai ficar normal, sem essas afinações nas extremidades, né? Isso aqui é interessante. Uma outra configuração aqui é o Transfer, né? O que significa isso, né? O que ele faz com o teu pincel? Ele nada mais faz do que deixar as pontas mais soft. Você está vendo como ela muda, né? Quando você clica, né? E a pincelada também ela fica mais suave também. Eu vou fazer aqui, né? Um com transfer e outro sem transfer. Você percebe que sem o transfer a sua pincelada ela fica um pouco mais rígida, mais dura, né? Então é interessante que de repente você mexa aqui, né, na intensidade disso aqui, na intensidade desse transfer no seu pincel. Uma outra opção também que ele vai dar uma ajustada ainda melhor, assim, ele vai suavizar um pouco mais o seu traço, é a opção Smoothing, né? Então é só você vir aqui, clicar nele, talvez você não consiga perceber uma diferença tão grande, né, porque ele apenas vai dar uma ajustadinha ali, mas é interessante que você deixe ele também ativado nessa tabela de configurações do seu pincel. Bem, agora que a gente já aprendeu um pouco sobre as configurações do pincel, eu vou tentar criar com vocês aqui um pincel novo, né, personalizado. Então para isso eu vou criar aqui um arquivo novo, vou criar uma camada nova, vou desenhar aqui um shape qualquer, pode ser qualquer shape, vocês também podem utilizar textura de fotos, até mesmo fotos mesmo,
ou então formas, né, de desenhos também, só deixar tudo em preto e branco, tá, gente? E também deixar o fundo transparente para poder você conseguir produzir o seu pincel, tá? Então a gente vai tirar aqui o fundo só para me ver como é que tá aqui o meu desenho, né? Vou preencher aqui bem certinho. Eu quero só utilizar aqui no caso uma forma, desenhar aqui como se fosse uma folhinha, né? Para você deixar ele no tamanho certo, você segura Ctrl e clica com o mouse em cima da layer, né, que você desenhou, que você fez o desenho. Vai aqui em Image e clica em Crop. Ele vai cortar bem certinho o seu desenho. Você vai aqui em Edit, clica em Define Brush Preset e ele vai criar um brush novo. Daí você cria, você pode nomear aqui o seu brush. E aí você já viu como o meu pincel já mudou de forma? Ele já criou um pincel novo, né? Se eu clicar aqui com o botão direito e for lá no meu último pincel, você vai ver que tem um pincel novo ali com o formato que eu criei. A gente vai voltar aqui para o nosso arquivo anterior para eu mostrar para vocês como ele criou, né? Aqui, ó. Eu criei aqui uma camada nova para a gente ver. Criou um pincel. Se eu clicar, ele vai sair, né, o formato certo. Mas se eu riscar, fizer um risco, né, ele vai fazer a cópia, como eu falei para vocês, né? O nosso pincel, o risco do nosso pincel nada mais é do que a cópia dessas formas, né? Então eu vou brincar aqui com vocês um pouco com as configurações desse pincel para a gente criar um efeito interessante nele. A primeira coisa que eu vou marcar aqui vai ser o Shape Dynamics, né? Eu vou deixar aqui mais ou menos aqui. Aqui em Brush Tip Shape, eu vou aumentar um pouco mais o espaço. Transfer eu acho que não é necessário. Smooth deixa aqui para ele ficar mais suave. E eu vou utilizar essa opção aqui, que é o Scattering. Que ele é bem interessante, por quê? Porque ele diversifica aqui, né? Você tá vendo que depois que eu cliquei aqui, ó, como ele ficou aqui embaixo, ele, digamos assim, deixou o meu pincel todo espalhado, né? E aqui eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de formatos que vai aparecer na minha tela, né? Então, por exemplo, se eu riscar agora, meu pincel ele já vai ser diferente daquele primeiro que eu tinha feito, né? Uma outra opção aqui no Shape Dynamics que eu acho que é bem interessante é esse Angle Jitter. Se você clicar aqui em Temperature, você vai ver como as nossas folhinhas elas ficam rodando, né, ao redor do seu próprio eixo, né? Isso vai deixar elas em poses diferentes, né? Então isso já vai dar um dinamismo ainda maior ao nosso pincel, né? Se eu diminuir aqui um pouco o espaço entre elas e diminuir também um pouco, deixa eu ver que eu posso diminuir mais um pouco o scattering, deixa eu aumentar um pouco mais. Aí eu começo a criar efeitos, né, e de repente texturas interessantes, né? De repente eu posso utilizar esse pincel aqui para fazer a folhagem de uma árvore, né? Fazer a base da folhagem de uma árvore, fazer a base da folhagem de uma grama, de repente, ou algo parecido nesse sentido. Então, esses truques aqui podem ajudar você na hora de você otimizar o seu trabalho. Bem, uma outra coisa aqui que eu vou mostrar para vocês, que também tem a ver com algumas configurações do pincel, é que quando você aciona, né, a ferramenta pincel, você verifica que aqui em cima, né, abaixo das suas abas, né, das abas do Photoshop, a gente tem algumas opções com relação ao pincel, né? A gente tem o próprio pincel, a gente tem o pincel que a gente está utilizando, aqui a gente pode abrir também, né, as configurações do brush, e aqui a gente tem o Mode, né, que nada mais é do que os efeitos, né, efeitos que a gente pode aplicar diretamente no pincel. Se você clicar aqui no Mode do pincel e verificar,
quais os que tem, quais as opções que tem, são basicamente as mesmas opções que a gente encontra, por exemplo, aqui nas camadas também, né? Efeitos de camada. Então você pode aplicar os efeitos da camada diretamente no seu pincel. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas. Que é bem interessante vocês verificarem isso também. Por exemplo, eu vou escolher o Multiply, por exemplo. Se você utilizar o Multiply com o mesmo pincel, você vai observar que ele vai ficando cada vez mais escuro, né? Deixa eu pegar uma menos saturada para você verificar como isso acontece, né? Ele vai ficando cada vez mais escuro o seu pincel, né? Claro, dependendo da cor que você escolhe e também do efeito que você está utilizando. Por exemplo, se eu pegar aqui o Color Dodge, né? Aí ele vai aplicar o efeito do Color Dodge direto na minha camada, deixando a minha camada cada vez mais brilhante, né? Isso também vai depender também da cor, né, que você pega também, né? Então você percebe que qual é a diferença entre você ter o efeito no seu pincel e na camada? É que no pincel você vai aplicar diretamente na sua pintura e na camada você aplica em uma camada separada, né? O risco de você errar utilizando esses efeitos direto no pincel é maior, mas eu acho que para algumas coisas é interessante que você possa utilizar isso, né? Tente às vezes colocar algum efeito diretamente no pincel para poder utilizar isso durante o seu processo de ilustração. Eu recomendo que vocês façam um teste, né, para ver o que acontece com cada uma dessas opções, para que você cada vez mais possa se familiarizar, né, com o efeito que cada dessas opções causa na sua pintura. Isso é importante. O importante do Photoshop é que você não tenha medo de mexer nele, que você se arrisque sempre, né? Sempre tente mexer nas ferramentas dele para que você possa se acostumar cada vez mais. A próxima opção que a gente tem aqui é o Opacity, né? Ou Opacity, como você quiser falar. Vou colocar aqui no modo normal e vou mostrar para vocês o que acontece caso eu diminua a opacidade do meu pincel. Você percebe aqui que o que acontece é que mesmo que eu continue riscando a opacidade, o meu pincel ele vai ficar mais claro, né? Ou seja, ele vai ficar com uma opacidade menor. O que isso significa também, caso você esteja utilizando camadas separadas, né? É de que esse pincel ele fica transparente, é como se ele tivesse ficado mais transparente. Seria a mesma coisa da opacidade da camada também, né? Você pode mudar a opacidade da camada, sendo que no caso do pincel, né, essa opacidade ela é aplicada diretamente na sua pintura, né? Então, sempre lembrando, quando você aplica efeitos no pincel, você não consegue mudar isso de uma forma mais livre, né? Quando você aplica na camada, você pode mudar isso de uma forma com mais liberdade. Então, de repente, é interessante que você varie, né, a utilização de efeitos do pincel e da camada dependendo da necessidade da sua pintura. Agora, uma coisa que é interessante aqui, nessa opacidade do pincel, é que quanto mais vezes eu passar o meu pincel, tirar a minha caneta da tela da minha mesa e pressionar novamente, mais escuro essa minha cor vai ficando, mas apenas se eu tirar o meu pincel da minha tela. Isso para opacidade, né? A gente tem aqui o flow, né? Que nada mais é do que o fluxo, né? O fluxo, digamos assim, da tinta que sai do seu pincel, né? Se tiver em 100%, o seu pincel vai sair normalmente aqui na configuração normal. Se você colocar aqui, por exemplo, em menos, né? E eu passar uma vez e ficar voltando esse pincel por cima, ele vai ficando cada vez mais forte, diferente do opacity, né, ou do opacity, né, ou da opacidade do seu pincel, que se você ficar passando, mesmo que você passe várias vezes, você não consegue deixar ele mais escuro. Você só apenas vai conseguir deixar ele mais escuro se você tirar e colocar o seu pincel de novo na tela, a sua caneta, aliás. Já o flow, né, ao contrário não, né, mas diferente do opacity, se você passar ele várias vezes, se você passar o flow, né, com o flow diminuído várias vezes o seu pincel, ele vai ficando cada vez mais forte. Então tem essa diferença aí. E você pode combinar os dois, de repente você pode também diminuir o opacity e também diminuir o flow, né? Assim você vai criar um outro efeito no seu pincel. Então é importante que você tente, durante o seu processo de pintura, tente mexer nessas configurações um pouco, sabe? Ou tente experimentar isso durante um exercício. Isso vai te ajudar a se acostumar, a se habituar ainda mais com o Photoshop.
a próxima coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é uma coisa bem simples, mas eu acho que é bem útil para quem quer desenhar retas no Photoshop, que é um atalho que tem, né, no pincel. Se você pegar, esse atalho funciona com qualquer pincel. Você faz um ponto, você clica, né, ou você pressiona a sua caneta, né, na sua mesa, você segura o Shift e aí você clica em outro ponto e aí você vai criar uma reta, né? Isso aqui pode facilitar você de repente a criar linha do horizonte ou então até mesmo fazer o desenho de um objeto que exija linhas retas precisas, né? Isso aqui é mais um truquezinho aqui do Photoshop, né? E eu acho que ele é bem útil, né, para algumas horas, para algumas ocasiões, porque você precisa desenhar retas de uma forma um pouco mais rápido, tá? Lembrando que ele vai respeitar, né, o formato do seu pincel, né? Então, se você está utilizando um pincel soft, né, ele vai fazer uma linha soft também, né? Se você está utilizando um pincel com algum formato, ele vai fazer essa linha no formato do seu pincel, né? Então, tem que tomar cuidado somente com isso, tá, gente? E aqui a última coisa que eu vou mostrar para vocês são os pincéis que eu normalmente utilizo durante o meu processo de ilustração. Muita gente me pergunta isso, né? E uma coisa que eu repito, que eu sempre bato muito na tecla com vocês, é de que pincel não é a solução para um desenho melhor, para um desenho mais bem feito, né? O que soluciona um desenho bem feito é o processo que você está utilizando, né? Os seus estudos também, manter os estudos sempre. Os brushes, eles podem sim ajudar a ilustração em algumas situações, mas eles não vão fazer o seu desenho ficar melhor ou pior, tá, gente? Então, coloca isso bem mesmo fixo na cabeça de vocês, porque ainda tem muita gente que acha que os pincéis resolvem. Então, para provar isso para vocês, os meus pincéis estão aí na descrição do vídeo, um link para vocês fazerem download deles, caso vocês queiram utilizar eles. Lembrando que o que eu recomendo para vocês é de que vocês experimentem os pincéis. Tá? Tente não somente experimentar os pincéis que eu estou disponibilizando para vocês, como de outros artistas, e tentem também, de repente, configurar os próprios pincéis de vocês também. Tá? Se vocês já se sentem mais seguros para isso depois desse vídeo, vocês podem tentar também fazer isso. Tá? Alguns pincéis que eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive, foram configurados por mim a partir de pincéis de outros artistas também. Então, na verdade, tudo é um conhecimento que eu adquiri durante esse tempo, né? E aí por isso que também eu deixo meu pincel aí de forma gratuita para que todos baixem, porque não foi uma coisa que foi criada somente por mim, né? Eu utilizei o conhecimento de outros também para chegar até esse ponto, tá? Então, aqui, quando vocês baixarem aí o meu preset de pincéis, vocês vão observar que aqui no começo, os pincéis que eu uso basicamente são esses aqui do começo, né? Esses três aqui do começo. Eu utilizo eles muito para fazer line art dos meus desenhos, né? Então, se vocês pegarem eles e fizerem um risco assim, deixa eu aumentar aqui a opacity, o flow deles. Eles são pincéis bem fluidos, são pincéis mais firmes. Esse daqui, ele é bem mais firme do que o outro que eu vou mostrar para vocês aqui, que é esse aqui, o número 5. Normalmente eu não utilizo eles nesses tamanhos. Esse daqui, ele é para linhas mais finas, assim, né? Para detalhes menores também. Eu também mudo muito o tamanho, né? O size deles, para poder fazer efeitos também. Esse pincel maior, ele causa um efeito diferente, né? É quase como se fosse aquelas canetinhas de bico de pena, né? Então eu gosto desse efeito, eu acho que ele fica bem interessante no desenho, mas também utilizo eles para fazer detalhes pequenos nas minhas ilustrações com linha, tá? Eu utilizo esse aqui principalmente para desenhar linha e também utilizo ele para fazer fios, por exemplo, detalhes de fios de cabelo, né? Então é uma opção também, né? Para quem está procurando um pincel para fazer detalhes, tá, gente? Isso aqui não é para pintar o cabelo todo, né? Fazer linha por linha como eu tô fazendo aqui, não. Fazer alguns fios aqui, alguns detalhes. Esse pincel aqui que eu mostrei para vocês, esse aqui é o número 7, né? Que eu até aumentei um pouquinho mais aqui, que ele é um pouco mais firme. Eu também utilizo ele para pintar também. Vou mostrar aqui para vocês aqui qual é o efeito que ele dá, né? Como ele tem um certo nível, como ele tem a pressão, né? Como uma das configurações dele, eu utilizo a pressão. Então, se eu
pressiono menos, ele sai um pouco mais transparente. Se eu pressiono mais, ele sai um pouco mais forte. Então eu utilizo essa característica desse pincel para fazer transição, por exemplo, de cores. Tá? Então eu posso utilizar o Color Picker também aqui, ó, nessa transição para criar uma cor nova. Tá vendo? Então aí eu começo a fazer a transição, ou então até mesmo para áreas que exijam ser um pouco soft, mas que eu ainda encontre alguma diferença aqui, né, forte entre uma pincelada e outra, tá, gente? Então utilizo ele para isso também. Outro pincel que eu gosto de utilizar muito é esse pincel aqui, o número 40, que ele é bem soft, né? Se eu riscar aqui para vocês, vocês vão verificar que ele é bem soft, né? Então eu gosto dele por ele ter essa característica, principalmente para utilizar junto com a ferramenta seleção, né? Se eu faço uma seleção e utilizo, né, o pincel, vocês vão observar que ele cria um efeito que eu gosto muito, principalmente para criar, né, áreas selecionadas que precisam ter, né, esse lado mais duro e o outro lado mais soft, né? Então eu consigo criar esse efeito aqui, né? Durante um processo de ilustração, vocês vão ver muito eu utilizando esse tipo de essas duas ferramentas combinadas, né? A ferramenta seleção mais esse pincel, que ele é bem soft também, para criar essas áreas mais softs nos objetos que eu estou desenhando na minha tela. Outro pincel que eu acho muito útil é esse pincel quadradinho aqui, que ele tem uma textura, né? E ele também responde muito bem à pressão também. Então ele é bem legal para criar também efeitos de transição e ao mesmo tempo, né, aplicar um pouco de textura, né? Você vê que a textura dele é bem suave, assim, não é nada forte. Então ele deixa uma textura interessante sem poluir demais, né, a imagem. Então é interessante esse pincel também. E por último aqui, que é um pincel que eu também utilizo, que é esse pincel 90, ele tem um efeito bem forte de textura, se vocês observarem aqui, ó, e ele também tem um pouco da pressão, né? Quanto mais pressão fizer, mais forte ele fica, e ele cria esse efeito sujo, né? Então eu utilizo ele muito para fazer, às vezes, textura de árvore, textura para o chão mesmo, ou então até mesmo um pouco para a pele também, né? De uma forma um pouco bem trabalhada, suave. Então ele é um pincel também que eu gosto muito. Então, assim, basicamente o que vocês viram é que eu utilizo quase que somente 5 pincéis, 4 ou 5 pincéis. Então, uma coisa que eu recomendo para vocês, para que vocês não fiquem muito perdidos com relação à pintura digital, é que vocês não tentem utilizar tantos pincéis, sabe? Eu acho que essa quantidade de 5 pincéis que vocês vão utilizar durante o processo de pintura de vocês, eu acho que já é mais do que suficiente, né? Acho que quanto menos ferramenta você tiver para embolar a sua cabeça durante o processo, é melhor para você. E outra coisa que eu recomendo é que você tente, digamos assim, separar cada ferramenta que você vai utilizar para cada etapa do seu desenho. Por exemplo, eu tenho pincéis que eu utilizo para me fazer o meu sketch, eu tenho pincéis que eu utilizo para me fazer minha pintura, eu tenho pincéis que eu utilizo para aplicar a textura, né? Então você vê que eles são, eu determinei ele para utilidades dentro do meu processo de pintura, e eu acho que de repente você pode também começar a fazer isso com pincéis que você tem ou que você achou na internet, tá? Então essas são as dicas desse vídeo. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha esclarecido dúvidas de vocês, né, que vocês se sintam mais seguros na hora de vocês produzirem as ilustrações de vocês. Lembrando, né, novamente, que se você gostou desse vídeo, se você curtiu esse vídeo, né, não deixe, né, de deixar o seu like aí e compartilhar também com os amigos. É isso, pessoal, até o próximo vídeo, próxima live. Falou, um abraço em vocês e tchau!